percorrer um caminho longo hoje, mas não se preocupem em tomar notas, porque como vai ficar gravado, depois podem ouvir, tomar notas, tirar os apontamentos das citações. Então, vamos começar. Se recordam, a última vez nós tínhamos visto que nós fomos criados com muito amor, somos especiais, todos nós, a cada um de nós foi dado um dom diferente, ou mais do que um, e para podermos realizar uma obra com as capacidades e os dons que o Senhor nos concedeu. E, portanto, nós somos pertença de Deus, nós somos dele, fomos criados para a sua glória. Mas Deus deu a todos nós, apesar de todos terem dons diferentes, Deus deu a todos nós uma mesma missão. A missão é a mesma. E qual é essa missão? Também já vimos, em sentido especial, a Igreja Adventista foi escolhida para transmitir as 3 mensagens angélicas ao mundo todo. E, portanto, nós já lemos esse texto. Nesse sentido, nós sabemos que as 3 mensagens angélicas se encontram em Apocalipse, capítulo 14. Mas como eu também já falei, o melhor Deus não reserva para o fim, no caso da sua palavra. O melhor da sua palavra está no meio, e no caso do livro do Apocalipse, está no coração do livro do Apocalipse, ou seja, capítulo 12, 13 e 14. E, portanto, sabendo nós que a mensagem dos 3 anos está no capítulo 14, mas nós temos que compreender alguma coisa atrás, antes, para compreendermos em que contexto é que essas mensagens iriam ser pregadas. Muito bem. Então, vamos começar a fazer assim rapidamente uma revisãozinha a partir do versículo do capítulo 12. Então, no capítulo 12 do Apocalipse, no versículo 17, todos nós conhecemos muito bem este versículo, que diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pois bem, não vamos trabalhar este verso, há muita coisa a dizer sobre ele, mas não temos tempo neste momento. Eu só queria referir realmente estas 2 características. Portanto, ele vai fazer guerra aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que sabemos que é o espírito de profecia, como está em Apocalipse 19, versículo 10. Ora bem, então, como é que Satanás iria combater estas 2 coisas? Por um lado, os mandamentos de Deus, por outro lado, o espírito de profecia. Então, o dragão vai usar 2 bestas. Vejam que o versículo que nós vimos está em Apocalipse 12, 17, mas ele vai usar alguma coisa que está no capítulo 13. Agora já passamos para o capítulo 13, e no capítulo 13 temos 2 bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E para combater os mandamentos, ele usa a besta que sobe do mar, ou seja, o papado. Para combater a profecia, ele usa a outra besta, a que sobe da terra, os Estados Unidos. Como? Por um falso profeta. Estão a perceber? Portanto, para combater os mandamentos, ele usa a igreja papal. Para combater a profecia, ele usa o falso profeta. Como nós sabemos, as igrejas protestantes nos Estados Unidos. E, portanto, é neste contexto do capítulo 13, ou seja, desta união ilícita, este casamento adúltero entre uma besta e outra, ou seja, o papado, poder religioso, e os Estados Unidos, poder político. Todos nós sabemos que a partir do momento em que a religião se une ao Estado, acontece uma crise. E essa crise está no capítulo 13, que é chamada crise do decreto dominical. Por isso, no capítulo 13, nós sabemos que chegará o tempo em que não iremos poder comprar nem vender. E é interessante porque no capítulo 13, no versículo 12, essas 2 bestas são contemporâneas, ou seja, elas estão a viver na mesma altura,
e elas ambas exercem autoridade. Esta expressão de exercer autoridade significa que elas têm poder absoluto para fazer o que elas querem. E no versículo 16 e 17 nós vemos que chegará um momento em que não se vai poder comprar nem vender. Então temos aqui uma crise essa provocada por este casamento da Igreja com o Estado. É precisamente neste contexto de crise do decreto dominical que se levanta um povo. E agora nós já estamos a aproximar-nos do capítulo 14. Levanta-se um povo que está precisamente escrito no capítulo 14. E este povo tem características. E eu quero dizer-vos que o capítulo 14 está dividido em 3 partes, muito distintas. Os primeiros 5 versículos do capítulo 14 descrevem as características desse povo especial que irá estar a viver na crise do decreto dominical, que se encontra no capítulo 13, que por sua vez tem as características daqueles a quem o dragão vai fazer guerra. Olha, Pequinha. Ok, vamos continuar então. Portanto, eu dizia que o Apocalipse 14, do versículo 1 ao versículo 5, Deus relata as características desse povo. Não podemos agora deter-nos, é uma pena, mas não faz parte do nosso estudo, nessas características. Contudo, do versículo 6 ao versículo 11, não são as características desse povo, mas são a mensagem que esse povo tem para pregar. É a sua missão. Para quem não está a ver, estão-nos a dizer que quem quiser intervir, que pode levantar a sua mão, está bem? Então, esse povo vai pregar essa mensagem. Essa mensagem, como eu disse, está do versículo 6 ao versículo 11. Entretanto, essa mensagem que eles pregam, ela tem uma característica porque ela vai fazer amadurecer a seara. E a seara é o quê? São os justos. Mas ela também faz amadurecer as uvas, que são os ímpios. Hoje não iremos falar sobre isto, mas é só para já ficarem com esta ideia. E a pergunta é, por que é que essa mensagem faz amadurecer os justos, ou seja, o bem, mas também faz amadurecer o mal? Ora bem, ela faz amadurecer o bem porque a mensagem que é pregada, ela vem acompanhada de uma coisa. Eu pergunto, o que é que faz amadurecer uma seara? O que é que faz preparar essa seara para a ceifa? A chuva serôdia. Portanto, a chuva serôdia está contida no capítulo 14 do Apocalipse, mas ela está implícita, mas não está explícita. Mas só pode ser assim. E nós sabemos disso porquê? Precisamente pelo que está no versículo 15. E aí eu vou ler Apocalipse capítulo 14, versículo 15. E gostaria que os irmãos também abrissem as vossas Bíblias. E diz o seguinte: E outro anjo saiu do santuário clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar. Porquê? Aqui diz, é chegada a hora de ceifar porque já a seara da terra está madura. Irmãos, isto é muito importante e por vezes nós não deixamos escapar estes detalhes. Ora, então qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é que haja uma recolha de frutos. E nós encontramos isso em Marcos, no capítulo 4, versículo 29, que diz precisamente: quando o fruto está maduro, mete-se-lhe logo a foice. O que nos mostra que não se pode fazer a ceifa sem que o fruto esteja maduro. E em Mateus, no capítulo 13, versículo 39, diz que a ceifa é o fim do mundo. Então, os irmãos, reparem,
Só se pode fazer a ceifa quando o fruto está maduro, e a ceifa é o fim do mundo, e Apocalipse 14:15 diz-nos que é tempo de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Irmãos, o que é que Deus nos está a dizer? Que finalmente vai chegar uma altura em que o povo de Deus terá produzido fruto. Porque se nós, sendo árvore, comparadas a árvores, não é? Nas parábolas que Jesus contou, se nós não produzirmos fruto, estamos a ocupar a terra inutilmente. Lembram-se que já falámos um pouco sobre isto? Está em Lucas, no capítulo 13. Portanto, para que é que a figueira está a ocupar a terra inutilmente? Arranca, foi a ordem. E, entretanto, foi dado, foi pedido, não é? Deixa mais este ano, para que eu cave em redor e a estrume para que ela produza fruto. Muito bem, eu esqueci-me de trazer para aqui o grande conflito, mas eu gostaria de ler uma citação do grande conflito, do capítulo 21, na página 379.1. E peço desculpa que isto já devia estar no sítio, mas não está, mas eu procuro rapidamente. Portanto, grande conflito, capítulo 21. 379.1. Ora, diz assim: a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, então estamos contextualizados, anunciando a hora do juízo de Deus e apelando para os homens a fim de o temer e adorar, estava destinada, irmãos, vocês sabem a que é que está destinada esta mensagem de Apocalipse 14? Estava destinada a separar o povo professo de Deus das influências corruptoras do mundo. Tomem nota, a mensagem dos três anjos está destinada por Deus para separar o povo professo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo, significa que ele esteve a dormir e despertá-lo a fim de ver o seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Então, meus irmãos, vejam como é que Deus, sabendo do nosso estado de mundanismo e apostasia, ele envia uma mensagem. E depois continua: Deus enviou à igreja, nesta mensagem, uma advertência que, se fosse aceita, teria corrigido os males que a estavam apartando dele. Se fosse aceita. Houvessem os homens recebido a mensagem do céu, humilhando o coração perante o Senhor, buscando com sinceridade o preparo para estar em pé em sua presença, se isso tivesse acontecido, o Espírito e poder de Deus ter-se-iam manifestado entre eles. A igreja de novo teria atingido o bendito estado de unidade, fé e amor que houve nos dias apostólicos, em que era o coração e a alma dos crentes e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, dias em que acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, eu sei que é uma citação um pouquinho longa, mas é altamente significativa. Esta mensagem dos três anjos tinha este propósito. Infelizmente, não foi isto que aconteceu. Pronto, mas então, fazendo esta pequena grande introdução, vamos partir para aquilo que foi prometido, que é a mensagem dos três anjos. O que é que ela significa?
quando no versículo 6 diz que vi um anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Portanto, isto é uma mensagem universal. E dizendo com grande voz, esta característica é importante porque a primeira mensagem angélica é dita em grande voz e a terceira também é dita em grande voz, mas a segunda não. Portanto, houve um abaixar do tom da mensagem. Mas então a primeira diz: temei a Deus. Então nós vamos ver as características. O que é que significa temer a Deus? Bom, biblicamente falando, eu vou dar os textos, não vou lê-los todos, mas os irmãos vão ficar depois com eles na gravação e podem lê-los. Por exemplo, em Deuteronômio 5:29, Deus diz para que me temessem e guardassem os meus mandamentos. Portanto, o temer a Deus está associado à guarda dos mandamentos. Outro texto, Provérbios 8:13, e diz que o temor do Senhor é odiar o mal. Ora, odiar o mal é guardar a sua lei, certo? Temer a Deus é odiar o mal. Depois, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz que os mandamentos, estatutos e preceitos são para guardar, para que temamos ao Senhor. Então, novamente aqui, o temer a Deus está associado à guarda dos mandamentos, dos estatutos e dos preceitos. Irmãos, e quando nós falamos de mandamentos, normalmente a nossa mente vai apenas para a lei dos 10 mandamentos, mas aqui não fala só dos mandamentos, fala dos estatutos e dos preceitos, ou seja, significa as outras leis todas que Deus deu, incluindo as leis de saúde. Irmãos, transgredir uma lei de saúde é tão pecado como transgredir os mandamentos da lei moral. Isto é muito significativo. Bom, mas então, em Deuteronômio 8:6 também nos fala isso. E por fim, em Êxodo, capítulo 20, versículo 20, diz claramente que se tememos a Deus, não pecamos. Impressionante. Então, quando na primeira mensagem angélica Deus nos exorta para temermos a Deus, o que é que Ele está a chamar as pessoas? A abandonar o pecado. Estão a ver como é que as coisas estão dentro das Escrituras? O chamado para temer a Deus é para deixar de pecar. Não podemos modificar a mensagem, irmãos. Numa altura, Deus precisa de pessoas que, com coragem, cheias do Espírito Santo, tenham a ousadia de dizer esta mensagem numa altura em que muita gente diz: ai, mas nós vamos pecar até à vinda de Jesus. Pois é, então, se vamos pecar até à vinda de Jesus, não estamos a temer a Deus. Porque quem teme a Deus guarda os seus mandamentos, odeia o mal e deixa de pecar. Lógico, não é com o nosso poder, mas com o poder que há bocadinho lemos ali no grande conflito. Lembram-se? Não sei se prestaram atenção. Se a igreja tivesse recebido a mensagem dos 3 anjos, eu posso voltar aqui a este texto só para os irmãos reafirmar isto. Diz que houvessem os homens recebido a mensagem do céu, humilhando o coração perante o Senhor, buscando com sinceridade o preparo para estar em pé em sua presença, o Espírito, com letra grande, e o poder de Deus ter-se-iam manifestado entre eles. E a igreja perdeu o poder. Porque é que ela perdeu o poder? Precisamente por ter começado a pecar. E a aceitar a mensagem de que não é possível, com a graça de Deus, vencer o pecado. E ela perdeu o poder. E hoje nós não fazemos milagres, e hoje nós não ressuscitamos os mortos, e hoje nós não expulsamos demónios,
coisa que os primeiros discípulos fizeram. Eu sei que é uma mensagem forte, mas esta é a mensagem do Senhor. Então, vamos passar para o segundo item da primeira mensagem angélica. Já vimos temer a Deus e agora dar-lhe glória. Como é que nós damos glória a Deus? Meus irmãos, em João, no capítulo 15, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, diz que o Pai é glorificado quando damos muito fruto. Então, a forma de glorificarmos a Deus, de darmos glória a Deus, é produzirmos muito fruto. E em Isaías, Era melhor para carregar ela de plástico, porque muito tempo na mão ela vai, sabe? e em Isaías, no capítulo 42, Graça, por favor, fecha o microfone de todos. Tem uma pessoa com o microfone aberto e tem barulho. eu dizia que Isaías 43, versículo 7, diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Então, irmãos, se Isaías 43 diz que nós fomos criados para a glória de Deus, e o Evangelho de João 15, versículo 8, diz que nós fomos criados para produzir muito fruto, o que é que isso significa? Que nós glorificamos a Deus quando produzimos muito fruto. E o que é o fruto? O fruto é a mesma coisa que boas obras. E nós sabemos, por outras palavras, que o apóstolo Paulo diz a mesma coisa de outra forma, em Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz que nós fomos criados para boas obras, para que andássemos nelas. Então, meus queridos irmãos, vejam como nós fomos, isto é o que vai glorificar a Deus, quando nós praticamos boas obras, isso significa dar muito fruto. E em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, Deus diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? E depois diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, a mensagem de saúde está incluída aqui na primeira mensagem angélica. Reparem, abandono do pecado, produzir frutos, ou seja, boas obras, e ter muito cuidado com o nosso corpo para que o Espírito do Senhor possa habitar em nós. Vamos ao terceiro item. Portanto, já vimos temer a Deus, dar glória a Deus e agora adorar a Deus. Parece-nos uma coisa demasiado óbvia, não é? O adorar a Deus, e nós dizemos que efetivamente nós adoramos a Deus, mas a adoração está intimamente ligada com o serviço a Deus. E nós encontramos isso em Daniel, no capítulo 12, no capítulo 3, versículo 12, 13 e 18. Encontramos em muitos outros lugares, mas eu escolhi estes textos porque os amigos de Daniel disseram ao rei, o Ananias, Misael e Azarias disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, nós não podemos adorar a estátua que tu levantaste, nem serviremos aos teus deuses. O que significa que a adoração está intimamente ligada com o serviço, ou seja, a pergunta é: a quem é que nós servimos? Porque aquele a quem nós servimos é esse a quem nós adoramos. Se nós nos servimos a nós mesmos, nós estamos inevitavelmente a adorar-nos a nós mesmos. Isto é algo muito significativo. Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 30, na página 201.1, ela fala de uma coisa. Ela fala do egoísmo. Só que sabem o que é que ela diz? Ela fala do demónio do egoísmo. Então, servir-nos a nós mesmos significa adorar-nos a nós mesmos e não a Deus. Portanto, quando a terceira mensagem nos adverte ou
nos ameaça, porque no fundo é uma ameaça, se alguém adorar a besta, desculpa eu usar esta expressão, mas nós podemos ser a besta. Se nos adorarmos a nós mesmos, nós estamos a colocar-nos no lugar que é devido a Deus somente. Temos que ter muita atenção. Ok, então, a segunda mensagem angélica diz, Apocalipse 14, 8, ela não é proclamada em alta voz, portanto, houve aqui um abaixamento por nossa culpa da mensagem, por isso é que ela vai ser repetida no capítulo 18 do Apocalipse, aí sim ela vai ser proclamada em alta voz, mas ela diz-nos o quê? Caiu Babilónia. Ora, se Deus nos confiou a missão de proclamar as 3 mensagens angélicas, eu tenho que saber explicar às pessoas todas estas coisas. O que é temer a Deus, o que é dar glória a Deus, o que é adorar a Deus e o que é Babilónia. E vamos ver o que é Babilónia. Meus queridos irmãos, se eu perguntasse hoje, e eu agora vou perguntar mesmo, e gostava de vos ouvir, o que é Babilónia? Podem abrir os vossos micros? Os erros doutrinários ensinados por outras igrejas, inclusive algumas vezes até a nossa mesma? Muitas vezes, não é? Muitas vezes nós dizemos que Babilónia é a Igreja Católica. E se nós respondêssemos desta forma, eu diria que a resposta está errada. Já foi, no passado, Babilónia já foi apenas a Igreja Católica. Mas neste momento, o grande conflito no capítulo 21, e eu recomendo a leitura novamente desse capítulo, mas na página 382.3, diz o seguinte: a mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilónia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam, visto que esta mensagem se segue. Portanto, a segunda mensagem segue-se à primeira, certo? Visto que esta mensagem se segue à advertência acerca do juízo, porque a primeira mensagem angélica diz: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois que esta igreja tem estado em condição de caída há muitos séculos. Não sei se os irmãos compreenderam, uma vez que a segunda mensagem angélica vem a seguir à primeira, e a primeira é o anúncio do juízo, e o juízo começou em 1844, não se estava só a referir à Igreja Católica, porque essa já estava no seu estado decaído há muitos anos, não é verdade? Em todo o período da Idade Média ela já estava decaída. Portanto, refere-se à católica, sim, mas as filhas, ou seja, as igrejas protestantes, como diz aqui, as igrejas protestantes que se corromperam. E agora a pergunta é: e porquê é que essas igrejas caíram? Nós temos que perceber porque é que elas caíram. Quando Deus diz caiu Babilónia, esse conjunto da mãe com as filhas, porque é que elas caíram? Não sou eu que vou dar a resposta, é o grande conflito, é o Espírito Santo através de Ellen White, no capítulo 21, novamente na página 382.3. Eu fiz aqui um apanhadozinho de algumas citações desse capítulo e vou ler apenas algumas. Diz o seguinte, irmãos, porquê é que elas caíram? Caíram, porém, pelo mesmo desejo que foi a maldição e ruína de Israel. O desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar-lhes a amizade. Sim. Isso dá um arrepio na gente. Pois dá. Dá um arrepio porque imitar os outros, lamentavelmente, está acontecendo conosco. Ui. Exatamente, imitar as práticas dos ímpios e buscar-lhes a amizade.
Outro motivo pelo qual as igrejas caíram. Babilônia caiu. Página 384.4. Diz o seguinte: uma inundação pagã invadindo a igreja trouxe consigo os seus costumes, práticas e ídolos. Reparem, costumes, práticas e ídolos. E aqui nós incluíamos muitas coisas, meus queridos. Incluíamos as festas que infelizmente o povo de Deus hoje comemora, que não tem nada a ver com as festas bíblicas. É um tema que deveríamos conhecer, as 7 festas bíblicas. Nenhuma delas é aquelas que o povo de Deus comemora. As modas, a forma como é gasto o dinheiro, enfim, várias coisas. Outra citação, página 385.1. Um dilúvio de mundanismo invade a igreja. Página 387.2. Nesta maré de mundanismo e busca de prazeres, a abnegação e sacrifício por amor a Cristo acham-se quase inteiramente esquecidos. Na página 388.1, uma outra citação que diz: apostasia, 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 encontra-se escrito por cima de cada porta da igreja. Irmãos, eu só estou a citar o que está no grande conflito. Ok, então, estes motivos todos nos levam a compreender porque é que caiu a Babilônia. Agora, a terceira mensagem angélica. É uma mensagem mais complexa, mais demorada, é uma ameaça. Aliás, Ellen White diz que é a maior ameaça que alguma vez foi feita aos mortais, em que é dito precisamente que se alguém adorar a besta, isto é uma ameaça, se alguém adorar a besta e a sua imagem, portanto temos aqui duas coisas, a besta e a imagem da besta. Eu não sei se vamos deixar isto para um outro estudo, mas era importante nós trabalharmos isto. Isto vai nos demorar algum tempo. Portanto, eu sugeria que ficássemos em stand-by com a terceira mensagem angélica e terminássemos o capítulo que começamos do nosso livreto. Ok? Pode ser? Pronto, então ficam as cenas do próximo capítulo. Então, já estamos a perceber que a mensagem que o Senhor nos confiou para transmitir é uma mensagem que vai exigir de nós coragem, poder, abnegação, sacrifício, mas é um privilégio, irmãos. É um privilégio que o Senhor nos confiou, de sermos nós os que vão percorrer a última parte da corrida. Portanto, foi-nos passado, os estafetas correm, não é verdade? Então foi-nos passado o testemunho, e nós vamos correr a última parte do caminho. Muito bem, a pergunta número 8 do nosso livreto é: por que é fundamental nos conectarmos individualmente com a nossa identidade denominacional única? E a Bíblia diz-nos: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Em Provérbios 4:18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E em Testemunhos para a Igreja, volume 9, diz: é impossível, escutem esta citação, é impossível dar uma ideia da experiência do povo de Deus que há de viver na terra quando se misturarem a glória celestial e a repetição das perseguições do passado.
Eles andarão à luz que procede do trono de Deus. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o céu e a terra. Isto é um privilégio, irmãos. Isto vai voltar a acontecer. Já aconteceu no passado, mas nós vamos ser aquele povo privilegiado que vamos ouvir, os anjos vão se comunicar connosco, vão falar, vão dizer-nos muitas coisas. Não só os anjos. Lembram-se daquela citação de 1 de Coríntios? Não estava no programa. Ok, mas então, se o Senhor quer, nós vamos lá. 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 2. Nós citamos muitas vezes este versículo, que é o versículo 9, mas, infelizmente, nós fomos treinados, não é? Para vermos um versículo e não vermos nem o que vem antes, nem o que vem depois, mas é importante nós aprendermos a fazer este trabalho. Então o versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. E, regra geral, nós aplicamos este versículo aqui ao futuro, quando estivermos na Canaã celestial, é ou não? Mas olha o que diz o versículo a seguir, irmãos. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Isto é lá em cima, na nova terra? Não, irmãos, é aqui. Aqui vamos ter o privilégio de ver coisas que nunca vimos, ouvir coisas que nunca ouvimos, que não subiram ao nosso coração, mas o Espírito do Senhor nos vai revelar essas coisas. Se nós realmente estivermos em condições para receber essa luz, que é por isso que nós estamos aqui, não é verdade? Isto é um privilégio, é uma honra que Deus nos dá. Muito bem, continuando. Talvez uma das razões pelas quais muitos são incapazes de apresentar uma mensagem clara ao mundo é porque não sabem a razão de serem adventistas do sétimo dia. Vêem pouca diferença entre eles e os seus vizinhos cristãos. Os adventistas têm uma identidade denominacional única. Fomos criados para reunir todas as verdades que o protestantismo trouxe à luz e então continuar andando em toda a luz que Jesus nos está continuamente enviando do lugar santíssimo, do santuário celestial, onde ele oficia como o nosso sumo sacerdote hoje. Uma vez que fomos chamados a viver num tempo de incomparável escuridão espiritual, torna-se uma questão de vida ou morte espiritual andar em toda a luz que procede do trono de Deus e não perder as comunicações que Ele nos está enviando. Irmãos, isto é muito importante, porque Ellen White diz que Deus dará mais luz e velhas verdades serão recuperadas, porque elas se tinham perdido e postas na moldura da verdade. Isto encontra-se na meditação matinal Filhos e Filhas de Deus do dia 9 de setembro. Portanto, meus queridos irmãos, desfoquemo-nos do Covid, desfoquemo-nos das vacinas, desfoquemo-nos da crise e foquemo-nos nos raios de luz que estão sendo enviados do lugar santíssimo do santuário celestial. Se nós os recebermos de boa vontade, eles irão dar-nos uma revelação completamente diferente e veremos coisas que nunca vimos e ouviremos coisas que nunca ouvimos. Não é bonito saber disto? Muito bem, pergunta número 9. Como devemos enfrentar os obstáculos e a oposição do inimigo enquanto avançamos no nosso chamado? Então vamos ter oposição. Claro, a serpente não ia ficar sem levantar a sua cabeça, não é verdade?
Então, diz-nos o espírito de profecia, aliás, aqui é Isaías 54:17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Temos que temer grande promessa, Isaías 54:17. Mas também Deus continua dizendo, no cuidado de Deus, nas meditações matinais do dia 20 de setembro. Diz o seguinte: confiai no Senhor. Não vos deixeis deprimir pelos sentimentos, pelos discursos ou pela atitude de algum instrumento humano. Sede cuidadosos para que por palavras ou atos não deis aos outros qualquer oportunidade de obter a vantagem de prejudicar-vos. Não aflijais a vossa alma com as incoerências dos outros. Isto é muito bom, irmãos. Continuai a olhar para Jesus. Cá está o foco. Fixa os teus olhos no Mestre, não é? Fixa os teus olhos no Mestre. Então, continuai a olhar para Jesus. Ele é a vossa força. Contemplando a Jesus, sereis transformados à sua semelhança. Ele será a saúde do vosso semblante e o vosso Deus. Outra citação que se encontra na meditação matinal Filhos e Filhas de Deus do dia 31 de julho. Aparecerão obstáculos ao progresso da obra de Deus, mas não temam. Coisa alguma lhe pode impedir a marcha. Absoluto é o seu poder, e isso é o penhor do seguro cumprimento das promessas feitas por ele a seu povo. Ele pode remover todos os obstáculos ao avanço da sua obra. Tem meios de afastar toda a dificuldade, para que os que o servem e respeitam os meios por ele empregados sejam postos em liberdade. A sua bondade e o seu amor são infinitos, inalterável é o seu conserto. Talvez os planos dos inimigos da sua obra pareçam firmes e bem estabelecidos, porém, ele, Deus, tem poder para aniquilar os mais sólidos desses planos e a seu próprio tempo e modo o fará. Quando vir que a nossa fé já foi suficientemente provada e estamos nos aproximando dele e fazendo-o o nosso conselheiro. Nos dias mais sombrios, quando as perspectivas se apresentam tão desagradáveis, não temam. Tenham fé em Deus. Ele está executando a sua vontade, fazendo tudo bem em favor do seu povo. As forças dos que o amam e servem se renovarão dia a dia. O seu entendimento será posto ao serviço deles, para que não errem no cumprimento dos seus desígnios. Não deve haver acabrunhamento do serviço de Deus. A nossa fé precisa suportar a pressão posta sobre ela. Irmãos, aqui eu um dia vou falar um pouco mais sobre isto. A nossa fé vai sofrer uma grande pressão e ser-nos-á impossível. Eu repito, eu depois vou trazer a citação do Espírito de Profecia. Ser-nos-á impossível suportar essa tensão se nós não tivermos feito a reforma da saúde. Eu vou trazer a citação para os irmãos. Portanto, não nos iludamos que podemos condescender aqui, condescender ali. Podemos, mas não iremos conseguir suportar a pressão. Deus é capaz de conceder a seus servos toda a força de que necessitam e está pronto a fazê-lo. Cumprirá de sobra as mais altas expectativas dos que nele põem a confiança. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele pode e quer conceder aos seus servos todo o socorro de que carecem, dar-lhes a sabedoria que as suas variadas necessidades requerem. Pergunta número 10. Ciente de que o grande conflito está prestes a terminar, está você disposto a ser uma testemunha de Jesus e ser uma luz para o mundo?
Diz-nos em Atos dos Apóstolos, perdão, em Isaías 43:10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Mas em Atos 1:8 diz, mas recebereis poder, o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós somos os chamados eleitos e fiéis que estaremos trabalhando com Jesus durante as cenas finais da batalha final da terra. Irmãos, todos os profetas quiseram viver na nossa época e Deus não permitiu. Deus escolheu-nos a nós. Ouçam, Deus escolheu-nos a nós, os mais fracos, os mais esquecidos, os mais impotentes, os mais débeis. Foi a nós. Jesus sempre soube que o seu amor e sacrifício produziria uma geração final disposta a segui-lo em meio às provações e aos desafios da obra final da salvação. Nós somos esse povo. Amém, irmãos. Amém. Pouco antes de subir ao Pai, Jesus deu essa magnífica promessa aos seus discípulos. A chuva temporã estava prestes a cair, capacitando o grupo de crentes a pregar uma mensagem que abalaria o mundo então conhecido. Da mesma forma, essa promessa é também para você e para mim, pois somos suas testemunhas hoje para cumprir a sua vontade na última geração, sob o poder da chuva seródia. Irmãos, também a mensagem que nós temos vai abalar o mundo. Irmãos queridos, lembram-se de termos estudado Daniel 11:44? Lembram-se que o rei do norte vai ouvir uns rumores que o vão espantar? Lembram-se disso? Pois é esta mensagem. É esta mensagem. Daniel 11:44. Pergunta número 11 e última pergunta. O nosso apelo a você, membro muito amado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é: não precisamos ir aos extremos da terra em busca de sabedoria, porque Deus está perto. Não é a capacidade que agora possuímos ou havemos de possuir que nos dará êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer para cada alma crente. Anseia Ele que lhe estendamos as mãos pela fé. Anseia que esperemos grandes coisas dele. Anela dar-nos sabedoria. Olha, esta sabedoria, irmãos, Deus anela dar-nos tanta sabedoria, tanto entendimento. Mas por vezes os canais estão obstruídos, estão bloqueados com muitas coisas, inclusivamente com preconceito, bloqueados com ideias pré-concebidas que nós tínhamos e que não estão certas. Bom, mas continuemos. Anseia que esperemos grandes coisas dele, anela dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais como nos espirituais. Pode aguçar o intelecto, pode dar tato e habilidade. Empreguemos os nossos talentos na obra, peçamos a Deus sabedoria e ser-nos-á dada. Isto é tirado de Parábolas de Jesus, na página 72. Mas não devemos pôr a responsabilidade do nosso dever sobre outros e esperar que eles nos digam o que fazer. Não podemos depender da humanidade quanto a conselhos. O Senhor nos ensinará o nosso dever com tanta boa vontade como o fez a qualquer outro. Os que decidem não fazer, em qualquer sentido, coisa alguma que desagrada a Deus, depois de lhe apresentarem o seu caso, saberão a orientação que hão de tomar. E não receberão unicamente sabedoria, mas força. Ser-lhes-á comunicado poder, irmãos. Poder para a obediência e para o serviço, como Cristo prometeu. Então, como é que nós ousamos dizer ou deixar que outros digam
que não temos poder para vencer o pecado. Como é que é possível, irmãos? Nós temos que nos levantar com ousadia perante uma heresia destas. E eu não tenho medo de dizer que é uma heresia, sim. Porque quando nós atribuímos a Satanás mais poder do que o poder de Deus, isto é uma heresia, ou não? Claro que sim. E então continua e diz: tudo quanto foi dado a Cristo, todas as coisas para suprir as necessidades dos homens caídos, foi-lhe dado como cabeça e representante da humanidade. Isto é do desejado de todas as nações. Portanto, não é de uma pessoa qualquer. Continuando, no desejar todas as nações, diz que o mais humilde obreiro, movido pelo Espírito Santo, poderá tocar cordas invisíveis, cujas vibrações hão de soar até aos confins da terra e produzir melodias através dos séculos eternos. Jesus ensina-nos a olhar a toda a alma necessitada como nosso irmão e o mundo como nosso campo. E no livro dos Atos dos Apóstolos diz o seguinte: a Igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e a sua missão é levar o Evangelho ao mundo. O que é o Evangelho, irmãos? É muito simples. Em Romanos 1,16 diz o que é o Evangelho. E eu gostava que abrissem as vossas Bíblias. Vamos lá, estamos a terminar, já estamos a terminar. Mas vamos abrir no livro de Romanos, no capítulo 1, diz-nos claramente o que é o Evangelho que Deus nos manda levar ao mundo. Olhem aqui, meus irmãos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Mas salvar de quê? Salvar do pecado. Jesus foi aquele que, está escrito em Mateus 1,21, que viria salvar o seu povo dos seus pecados. Então, irmãos, o Evangelho que nós precisamos levar às pessoas é a certeza de que o poder de Deus é mais do que suficiente para vencermos o pecado. Quem não acredita nisto, primeiro, não tem a fé de Jesus. Segundo, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino dos céus. E, meus irmãos, agora veio à minha mente, louvado seja Deus por isto, veio à minha mente uma citação que eu não a tenho aqui, mas Deus vai me ajudar e eu vou, no próximo estudo, trazê-la para os irmãos. É uma citação de Mensagens Escolhidas, em que ela diz o seguinte: escutem isto. Quem não tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele o pode livrar de pecar, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino dos céus. Eu vou repetir, para que todos ouçam. Se algum pastor nos está a ouvir, preste bem atenção ao que eu estou a dizer. Não sou eu que estou a dizer, eu apenas estou a citar Mensagens Escolhidas. Salvo erro, por isso é que eu não queria estar a dizer aqui. Sei que é a página 360, mas eu vou trazer a citação para os irmãos. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele o pode livrar de pecar, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino dos céus. Querem frase mais clara do que esta? Lamento dizer, mas quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará esta fé? Vai encontrar sim, mas em muito poucos. Amém. Continuando, e já estamos a terminar. Desde o princípio tem sido plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para o mundo a sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz,
compete manifestar a sua glória. A Igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo e pela Igreja será, a seu tempo, manifesta mesmo aos principados e potestades dos céus a final e ampla demonstração do amor de Deus. Encorajamos você a ir a Jesus, buscando-o diligentemente para que ele lhe revele a obra especial que ele quer que você faça nestes momentos finais da história, antes do fechamento da porta da graça. Não importa a sua posição na vida ou a sua circunstância atual, independentemente do seu nível educacional ou dos seus talentos e capacidades, e eu diria, e até da sua idade. Insistimos que você não descanse até que tenha se conectado totalmente com o plano individual de Deus para a sua vida e com o trabalho que Ele projetou para você fazer. Por ser muito amado de Deus, você tem uma obra exclusiva e distinta a fazer. Irmãos, eu lembro-me de Moisés. Meus queridos irmãos, Moisés, ele já era velhote, tinha 80 anos. E foi com 80 anos que ele começou a fazer a reforma da saúde. Foi quando Deus lhe revelou isso. E ele, com essa reforma da saúde, viveu mais 40 anos e subia e descia o Monte Sinai várias vezes. E a sua vista nunca se embaçou. Ele conseguia ver a Canaã ao longe, a terra prometida. Em contrapartida, Isaac, por gostar da carne, da caça que o filho lhe trazia, ficou cego. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a buscarmos de Deus saber qual a missão que Ele tem para nós. Seja qual for a idade, a posição social, não importa. O Senhor tem uma missão para cada um de nós e nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, eu quero fazer qualquer coisa. E o Senhor vos entregará certamente uma missão para realizar. Amém. Não sei se há alguma pergunta, sei que estamos em cima da hora. Estamos em cima da hora, portei muito bem. Foi excelente. Não sei se a Vera ainda tem uma pergunta, tinha levantado a mão. Não, ainda não. Tá bem. A irmã tem uma pergunta? Elione? Posso parar a gravação ou gostariam de... Nós pararmos a gravação. Ok, vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, o Senhor tem sido, como sempre, muito maravilhoso, muito misericordioso. Só o facto de nós pensarmos, eu pensar pelo menos que o Senhor nos escolheu a todos nós para sermos os últimos a percorrer o caminho, aqueles que vão refletir a sua glória, nós que nos sentimos tão impotentes, tão incapazes, tão fracos, tão esquecidos, tão débeis. Ó Pai, louvado seja o seu nome. Mas nós queremos dizer-lhe, Pai, que o amamos, que temos saudades de Jesus, que queremos ser parecidos com o Senhor. Queremos suplicar ao Pai que nos conceda o privilégio de participar desta obra, de salvar outras pessoas, de tirá-las das trevas, de trazê-las para a luz, de lhe mostrarmos que a sua palavra, o seu evangelho tem poder. Amém. Não precisamos de ser fracassados, não precisamos de ser pessoas derrotadas, quando nós temos o comandante que é o vencedor. Ó Pai querido, convença-nos pelo seu Espírito, encha-nos de poder,
mas também de humildade e de mansidão. Amém. Para podermos dar ao Senhor a oportunidade de manifestar o seu caráter. Obrigada por esta oportunidade, obrigada por todos estes irmãos, pelo interesse que todos nós estamos manifestando. Por isso, Senhor, continue derramando sobre nós a luz de que tanto carecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Eu acho que a gente pode parar a gravação e eu gostaria de falar um segundinho.